Pastor Gedaías, uma alegria recebê-lo como mensageiro, pregador neste evento da nossa igreja, Congresso de Família. Desde ontem ele falou aos casais, tivemos um número também bom, expressivo aqui entre nós no culto ontem à noite. Pastor Gedaías está há 15 anos na Igreja Batista Olho d'Água, que é um bairro praia de São Luís, no Maranhão. Ele foi para o seminário aos 18 anos, é natural de Miracema, estado do Rio de Janeiro, estudou no Seminário Batista Fluminense, em Campos dos Goitacazes. Ele pastoreia esta igreja que nasceu com ele. Ele é o atual presidente da Convenção Batista do Maranhão, foi um dos oradores da nossa Assembleia Convencional em Salvador, agora em janeiro. Ele falará um pouco da sua família, da sua esposa. Que Deus o abençoe, pastor. Seja bem-vindo mais uma vez entre nós. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela vida, pela obra, pelo ministério do teu servo, que o Senhor trouxe até nós para nos ministrar. Obrigado pela sua vida, seus familiares, e que a bênção do Senhor continue conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos. É uma alegria grande poder estar com os irmãos aqui. Eu agradeço muitíssimo o privilégio que pastor Davi, aquecendo a indicação do Henrique como amigo lá da cidade de São Luís e dando-me a oportunidade de compartilhar com os irmãos neste início do mês de maio na conferência da família. É uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos. A irmã Cláudia e o Eduardo até me pediram para que a minha esposa pudesse vir junto para estar aqui com os irmãos nesse período. Mas como nós temos nossos filhos fora do Brasil e netos também, e a gente vai viajar por esses dias para fora, minha esposa tinha compromissos de saúde para sábado, ontem e para amanhã de manhã, e é exatamente por isso que ela não veio. Mas eu ofereci para a irmã Cláudia de que a Eliane poderia gravar um videozinho de 30 segundos só para saudar os irmãos. E eu vou pedir ao irmão Tavares se puder soltar esse vídeo. É uma saudação da minha esposa aos irmãos. Olá, irmãos da Igreja Batista Memorial de Brasília. É com grande alegria que venho aqui estar com vocês nesse momentinho, pelo vídeo, e agradecer a Deus pela vida da igreja, pela vida dos irmãos, e espero em nome de Jesus que Deus use poderosamente a vida de Gedaías. Infelizmente, eu não consegui ir por motivo de força maior, mas desejo as mais preciosas bênçãos sobre a vida de vocês, das famílias, a vida do casamento de vocês, que vocês sejam ricamente abençoados por Deus. Um beijo no coração de vocês. É linda, não é não, irmãos? Obrigado. Eu também falei com o pastor Davi e eu apresentei em Salvador, na Convenção Batista Brasileira, e queria só que os irmãos tomassem conhecimento. Tem algo muito especial que um rapaz de nossa igreja, a Igreja Batista do Olho d'Água, utilizando exatamente aquilo que Deus fez na vida dele, com os pais ensinando a palavra desde cedo e utilizando o conhecimento que ele teve, Deus tocou o coração dele e ele criou um canal de músicas e histórias da Bíblia para crianças. E, para nossa surpresa, ainda não completou um ano, tem apenas 9 meses que ele lançou o canal no YouTube e já são 54 milhões de visualizações das histórias bíblicas cantadas. São apenas 30 segundos também. Eu vou pedir que eles possam soltar esse vídeo para os irmãos conhecerem. Canal do YouTube Sol Maior Kids.
É bem rápido, mas são muitas histórias, nem todas elas estão aí nesse teaser do YouTube para conhecer o canal. Você pode conhecer com calma. As minhas netas lá nos Estados Unidos são apaixonadas, de 2 anos de idade, ela é apaixonada pela música do Sansão, pela música de Nabucodonosor comendo capim e pela música do Jonas quando é engolido pelo grande peixe. Para que os irmãos conheçam um pouquinho, então, da minha família, e o pastor Davi já falou também um pouco, eu tenho o privilégio de estar casado com Eliane. Esse ano completaremos 43 anos de casamento. Temos o Tiago, que está logo ao meu lado. Ao lado do Tiago está o genro, que é o Sean Tanner. Ao lado da minha esposa está a nossa nora, que é pernambucana, a Mona Lisa, e ao lado dela está a Késia, que é a nossa filha mais nova. Os 3 que estão ali das crianças são nossos netos. A Amélia é a neta primogênita, depois temos a Chloe e temos o James, e recentemente, logo mais à noite, eu vou também mostrar a foto da mais novinha, que nasceu tem menos de 2 meses, a Sophie, que tem nos dado a graça do Senhor. E por que é importante que nós vejamos e conheçamos esta história? Eu convido os irmãos para abrirem o Salmo de número 128, que deverá ser o texto base para nossa mensagem de Deus aos nossos corações nesta manhã. Enquanto os irmãos estão abrindo a Escritura para acessar ou para ler na Bíblia com o livro, eu devo dizer que estou muito feliz de ver o Tiago ali já servindo com os irmãos na câmera. O Tiago veio da Igreja Batista do Olho d'Água, ele foi aprovado na residência para psiquiatria aqui em Brasília, e então agora, em breve, já deverá ser membro desta igreja, e nós nos alegramos muito por vê-lo aqui já servindo ao Senhor. Salmo de número 128, e eu vou ler na versão revista e atualizada, ainda que os irmãos acompanhem na versão NAA. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. O meu pai era diácono da primeira igreja batista de Miracema e criou a mim e os outros 5 irmãos, sempre com os ensinamentos das Escrituras. Eu segui toda a carreira de embaixador do rei, memorizando as Escrituras na igreja, aprendendo a palavra de Deus o tempo inteiro e conhecendo ao mesmo tempo, na minha observação ao longo dos anos, criado numa igreja e desenvolvendo, eu observava coisas muito preciosas e muito boas sobre o conviver e o andar, e tanto na família quanto na igreja. Mas tinha uma observação que eu fazia, de que a gente estudava muito a Bíblia, especialmente nos ensinamentos até da escola bíblica dominical, e ao contrário de criticá-la, eu gostaria que nós conseguíssemos entender para fazer a transição que é necessária. Estudamos muito, mas de certa maneira temos um pouco de receio de colocar em prática aquilo que estudamos nas Escrituras.
E é exatamente por perceber esse desafio que, diga-se de passagem, eu também observava no nosso sistema educacional brasileiro, em que a gente estuda muita coisa, que a gente acaba não usando. Algumas delas são muito úteis, mas outras a gente não usa nunca. Eu nunca precisei de usar logaritmo, embora eu saiba que muitos utilizam hoje com a informática e com tanta coisa. Mas nas funções ou missões que eu tive, gosto muito de usar os princípios que nós temos e aprendemos, como regra de 3, leis de física que ajudam a gente a levantar peso e etc. Transicionar entre o conhecimento cognitivo e a prática das Escrituras é um dos grandes desafios para os discípulos do Senhor Jesus, eram para os apóstolos e deve ser para nós também. Por isso, nesta mensagem em que nós queremos olhar a família no altar de Deus, conhecendo as Escrituras e vivendo-a na prática. Tudo começa então com a minha mãe quando estava grávida de mim, e quando no momento de trabalho de parto na minha casa com o meu pai, a minha avó, que era a parteira, ela começou a ajudar a minha mãe, mas houve um problema no meu nascimento que a minha avó não conseguiu resolver, e meu pai estava do lado de fora do quarto. Minha avó o chamou e disse: olha, fiz tudo o que eu podia fazer, não tenho mais o que fazer. Ou vai morrer a mãe, ou vai morrer o bebê. Eu não sei, não tem. O bebê atravessou de um jeito que não tem como conseguir que ele nasça. A minha avó e o meu pai dobraram os joelhos à beira da cama, e enquanto eles oravam, eu nasci, para a glória de Deus. É assim que meu pai começou, e quando ele contou para mim essa história, eu já era pastor, não sabia dela, até que Deus me chamou para o ministério, porque essa foi a razão porque meu pai me deu esse nome de Gedaías. Gedaías era um sacerdote, e naquele momento, ainda quando estava com os restos do nascimento, meu pai me tomou nos braços e disse: Senhor, este é teu, o Senhor pode usá-lo na tua obra. Nunca me disse isso, e Deus foi trabalhando minha vida ao longo do tempo para que eu pudesse entender como o plano de Deus de fato funciona. Acontece, e aí aqui falando diretamente aos adolescentes e jovens em primeiro lugar, a gente vai caminhando e vendo e lendo as Escrituras, e chega aquele momento em que a gente quer construir uma família, e a gente pensa e tem alguém que a gente se engraça e se apaixona, e a gente quer um relacionamento. Eu comecei a namorar uma moça e tinha o plano de me casar com ela. Eu era muito jovem ainda, mas já trabalhava, comecei a trabalhar, e eu dou graças a Deus porque na minha época, adolescente podia ter carteira assinada. Trabalhando, comecei a trabalhar com 14 anos de idade, sendo balconista de uma farmácia. Aprendi muita coisa durante aqueles 4 anos em que fui balconista daquela farmácia. Estava namorando uma moça da nossa igreja, e ela cantava, ela tocava, ainda tinha-se muitos conflitos na época para alguns instrumentos que não eram permitidos que fizessem parte da liturgia do culto. O namoro foi se desenvolvendo, mas quando eu cheguei à vida militar, Deus me chamou para o ministério pastoral, e eu fui para o seminário, e um dia, aliás, antes de chegar nesse dia, após o almoço, deitado com o meu pai, papai disse: meu filho, eu percebo que esse seu namoro não tem muito futuro. E eu disse: mas pai, a moça é de Jesus, a gente ora, Ele disse: sim, mas eu tenho orado por você, e Deus me diz que esse namoro seu não vai caminhando bem. Eu disse: pai, deixa eu decidir. Eu estava então no seminário, já com 2 anos de namoro, e um dia recebo um telefonema. Alguns de vocês adolescentes não sabem o que é orelhão. Eu recebi um telefonema no orelhão do seminário, e quando eu estava ao telefone com aquela moça, ela disse: Gedaías, a gente namorava e você não ia ser pastor.
Agora você decidiu que vai ser pastor e eu não quero ser esposa de pastor. E aqui na faculdade eu encontrei um engenheiro. Eu vou namorar com ele agora. Eu fiquei triste. Fui falar com Deus. Passaram-se alguns meses e eu comecei agora a namorar a filha de um missionário brasileiro, que trabalhava na Amazônia na época, mas essa moça era do internato, do seminário, e por ser uma filha de missionário, eu pensei comigo, vai dar tudo certo. Ela estava estudando, ia fazer vestibular para medicina, e o pai dela disse que se ela não passasse para medicina, nem em Campos, nem no Rio de Janeiro, nem em Brasília, nem em Manaus, ele ia mandá-la para fora do Brasil. E infelizmente ela não passou nos vestibulares de nenhuma dessas cidades, e o pai mandou que ela fosse estudar fora do Brasil. Depois do almoço eu estou deitado com meu pai e meu pai disse, meu filho, esse negócio de namorar à distância não vai funcionar. Eu disse, pai, mas ela é filha de missionário, a gente vai namorar por carta. Eu estou falando em 1981. A carta demorava daqui para os Estados Unidos 15 dias para chegar uma lá e depois para voltar. De novo, vocês adolescentes e jovens não sabem o que é isso. Passaram-se alguns meses e um dia eu recebi uma carta e ela me disse assim, Gedaías, está muito difícil a nossa distância. Eu encontrei um Joe aqui. Eu também me rio dessa história até hoje. E nós terminamos o namoro e então eu coloquei diante de Deus. E depois de muito tempo buscando a direção do Senhor, Deus, em outro momento ou em outra época, eu posso compartilhar com mais detalhes isso. Mas Deus dirigiu para eu iniciar o namoro com Eliane. E agora, iniciado o namoro com Eliane, eu pedi para minha mãe fazer um almoço em casa, levei a Eliane lá em casa, fiquei um tempo batendo papo, puxando o assunto entre Eliane, meu pai, minha mãe e eu, e nós conversamos muito. E após o almoço, a Eliane foi embora para a casa dela, eu fui deitar com meu pai, e eu disse, pai, no meu primeiro namoro, o senhor me disse que não ia dar certo, e eu teimei e não deu certo. O segundo namoro, o senhor disse que não ia dar certo, e eu teimei e não deu certo. Eu trouxe essa aí hoje. O que o senhor me diz dela? E aí, irmãos, é tão precioso a gente conhecer nas Escrituras o agir do Espírito Santo de Deus, porque o meu pai, sendo uma pessoa tão simples, mas dependente do Espírito Santo de Deus, ele me disse, meu filho, das duas vezes, fui eu que tive que procurar você para falar com você, e você estava orgulhoso, apesar de me dizer que estava em oração. Como foi você que me buscou agora? Você já está em condições de decidir. Eu te abençoo, gostei dela. Pode decidir o que tiver no seu coração, que Deus vai te abençoar. Como falei ainda há pouco, falando aos adolescentes e jovens, ouçam os seus pais, atentem. Agora, ao mesmo tempo, falando aos pais, os filhos não devem ouvir tudo e qualquer coisa, porque alguns pais às vezes querem fazer com que os seus sonhos se realizem nos filhos. Tomem cuidado, mas busquem a direção do Espírito Santo de Deus, porque nesta mensagem, o temor do Senhor, o andar segundo a vontade de Deus, é exatamente o que o Senhor quer que nós vivamos. Então, investir, nessa próxima tela, vocês conseguem ler, podemos ler em uníssono, vamos lá? Mas a segunda frase é ainda preciosa. Veja agora a segunda e vamos ler juntos.
É impressionante quando nós conseguimos fazer isso. E aí, aqui eu devo compartilhar com os irmãos exatamente de que como eu vivi várias experiências pessoais, mas preciso compartilhar com os irmãos de que estava namorando Eliane, já tínhamos 1 ano e 8 meses de namoro, noivo com a Eliane. Vamos aos preparativos para o casamento, exames pré-nupciais, e nós recebemos a notícia doída. Não poderíamos ter filhos. O médico nos disse nos exames pré-nupciais que acompanhava o ginecologista e obstetra de Eliane, disse isso para nós. Foi um baque, mas nós confiamos no Senhor. E aí é impressionante saber que a gente pode orar. E Eliane e eu, iniciando a vida pastoral com Eliane, tinha 22 anos de idade, minha esposa tinha 19 anos, e a gente iniciando, vamos no desafio da oração. Começamos a orar, mas até para a oração a gente começou a orar errado, e a gente orava de um tal jeito em que eu pedia para Deus que eu queria ter um garoto, e a minha esposa orava e pedia a Deus que queria ter uma menina. E quando a gente foi de férias, o meu pai disse: meu filho, você não sabe o que está escrito em Mateus capítulo 18, verso 19? A Bíblia diz em Mateus 18, 19, se duas pessoas, disse Jesus, na verdade te digo que se duas pessoas estiverem de acordo sobre algo que vão pedir a Deus, Deus já deu. Quando meu pai disse isso, eu disse, então eu preciso me alinhar, ou então Deus vai ter que me dar um casal de gêmeos para resolver a minha oração. Mas é que às vezes parece que a gente está em acordo, mas não está. Eliane e eu nos debruçamos diante de Deus em oração, e é tão forte, porque foi neste Salmo 128 que Deus falou comigo. Quando eu lia este Salmo, é como se as palavras do Salmo saltassem para mim, em minha mente, em meu coração, e me dissesse, creia nisso, porque o Salmo diz, e os irmãos acompanharam, que o Salmo nos diz, feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, a sua mulher no interior da sua casa será como uma videira frutífera, e o significado aí, no verso 3, é exatamente de que ela vai dar à luz filhos. Então, em oração, eu fui para Deus e disse, Senhor, se eu não for este homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, eu quero ser, mas na hora que eu for, Senhor, eu queria que o Senhor também cumprisse essa outra parte aqui do verso 3 do Salmo. Eliane e eu ficamos em oração e oramos por 4 anos, e qual não foi a nossa alegria, surpresa maravilhosa de Deus, que Eliane ficou grávida, o bioquímico da cidade do interior do Piauí, que nem crente era, foi correndo à nossa casa nos dar a notícia de que Eliane estava grávida. Toda a cidade estava sabendo, o pastor quer ser pai, a esposa do pastor quer ser mãe. Todos estavam orando e pedindo a Deus, ficou maravilhoso. E Eliane então caminhou com a gravidez. 1º mês, 2º mês, 3º mês, 4º mês, 5º, 6º, 7º, no 8º mês, já final do 8º mês, para entrar no 9º mês, última visita de pré-natal, a médica nos pede uma ultrassom e a gente vai fazer a ultrassom, e na ultrassom o radiologista observa, ele diz, vocês podem voltar amanhã, e no dia seguinte, quando voltamos, ele disse, ontem os batimentos cardíacos do bebê estavam muito frágeis, mas hoje o bebê morreu. No 9º mês, e a minha esposa com a barriga de uma gravidez de 9 meses. Mas era a resposta de oração. Essas coisas a gente sempre precisa de pastor. E eu liguei para o pastor dos meus pais para dar a notícia para os meus pais. E quando eu liguei para o pastor, ele me ouviu a história e depois ele disse assim, Gedaías, eu vou dar a notícia para os seus pais, mas você já agradeceu a Deus por isso? Era telefone fixo ainda? Eu olhei assim e disse, eu vou agradecer o quê, pastor? Aí ele disse, o que é tão chave para mim até hoje.
Ele disse: você acha que Deus te faria mal? Eu disse: não, Ele não faria mal. Ele disse: então você não entende agora o que é que está acontecendo, mas você pode, pela fé, agradecer a Deus e dizer: Senhor, eu não entendo o que é que o Senhor está fazendo, a gente estava orando, não podia ter filhos, agora ficou grávida e no 9º mês esse bebê morreu. Quando eu desliguei o telefone, eu olhava para minha esposa, grávida de 9 meses, e eu dizia: Senhor, eu não vou conseguir fazer isso. Eu posso dizer aos irmãos que foi a oração mais difícil que eu já fiz na minha vida. Eu sentei com ela, conversamos e nós choramos juntos, choramos muito. E ouvir a minha esposa em lágrimas dizer: Senhor, nós não entendemos o que é que o Senhor está fazendo. Mas pela fé a gente agradece porque sabe que o Senhor não nos faria mal. Oramos. Viajamos do Piauí para o Rio de Janeiro e aquele obstetra que tratou da minha esposa ainda faz uma proposta meio louca. Ele disse: Eliane, se você ficar com esse feto alguns dias ainda, eu vou poder induzir um parto para tentar ver se você não precisa cirurgia alguma para retirar esse bebê. E assim Eliane ficou 21 dias ainda com o bebê morto no seu ventre. E a gente andava pela nossa cidade, lá em Campos dos Goitacazes, encontrava um monte de amigos, e vários amigos diziam: ai, que lindo, você está grávida. Para alguns a gente dizia totalmente a verdade, para outros a gente só agradecia e seguia, assim com o coração apertado. E imagine os irmãos que eu estou como pastor em conflito com minha própria fé e buscando de Deus: Senhor. Passaram os 21 dias, o médico internou a minha esposa e a levou, induziu o parto. Os que são da área de saúde vão entender o que eu digo aqui, porque Eliane conseguiu expelir em monobloco placenta, um cordão umbilical, feto. A Juliana, que era o nome que teria a nossa filha, a Juliana foi retirada completamente, teve que ser levado para a patologia, porque já tinha 9 meses, para saber um bocado de coisa. Mas o resultado é que, passado tudo isso, esse médico agora pede todos os exames à minha esposa. E aí, irmãos, é tão maravilhoso a gente depender de Deus e confiar em Deus. Sentamos diante do médico e ele disse: lembram-se que em 1983 eu disse a vocês que vocês não podiam ter filhos? Essa gravidez limpou o seu aparelho reprodutor, Eliane, e agora você vai poder gerar quantos filhos quiser. Até hoje nós dizemos ao nosso filho Tiago e a Késia que Deus usou a vida de Juliana para abrir o caminho para que eles pudessem ser gerados e nascerem. Nasceu então o Tiago, depois de 2 anos nasceu a Késia, e então Eliane e eu voltamos em oração e fomos: Senhor, a gente precisa fechar, porque o salário do pastor não dá para criar mais de 2 filhos. Assim Eliane fez laqueadura. Você pode perceber de que transicionar da teoria, da cognição para a prática com a palavra de Deus, a prática que faz a gente experimentar em casa, no dia a dia. Deus quer que nós experimentemos a sua palavra na prática. Feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele vai trabalhar, ele vai comer do suor do seu trabalho, ele vai ser bem-sucedido. Deus promete em sua palavra, e as promessas de Deus são para que nós experimentemos e convivamos de fato com aquilo que Deus quer para nós. Existem algumas posições erradas, porque alguns de nós, mesmo sendo discípulos, a gente anda segundo a direção dos príncipes das potestades do ar, que estão operando nos filhos da desobediência. E alguns de nós, como discípulos, apesar de conhecermos a palavra de Deus, temos uma preparação errada no nosso dia a dia.
Alguns itens que eu vou relacionar para os irmãos como atitudes erradas que alguns de nós às vezes têm. Nós investimos na nossa aparência só, investimos na forma ou na maneira de ser, investimos muito na imagem, na hipocrisia, sem consistência o conteúdo de vida e sem experiências reais. Nós conhecemos tudo o que o Senhor relata nas Escrituras, mas alguns de nós não experimenta de verdade as Escrituras na sua própria vida. Uma outra lista de preparações erradas que a gente pode ter é quando a gente acha que o que a gente está fazendo e ninguém está tomando conhecimento, nunca vai ser descoberto, e então a gente faz coisas erradas com a nossa vida, a gente acha que até mesmo aquilo que a gente fala em oculto. Eu não sei se os irmãos já se aperceberam que a primeira Alexa da humanidade está lá em Êxodo, quando Miriam está conversando com o seu irmão Arão, e elas estão falando mal, eles estão falando mal da cunhada e falando mal de Moisés, e Deus diz assim: eu ouvi o que vocês estavam falando lá no quarto. Naquele texto de Êxodo, a Bíblia diz que Deus decide, por causa de ouvir o que Miriam estava falando com Arão, Deus diz: olha, você vai ficar leprosa. E Moisés, como parente e como líder, ele diz: Senhor, eu quero a cura da minha irmã e eu não vou me mover daqui enquanto ela não for curada. Olha como impressionante, de família, e são irmãos que estão agindo, buscando. Aquilo que se fala em oculto, aquilo que se faz em oculto, onde se vai, os locais onde vamos às escondidas, o que a gente esconde. Em Daniel capítulo 2, do verso 22 e 23, as Escrituras nos dizem: Ele revela o profundo, e o escondido conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Verso 23, a ti, ó Deus, os meus pais, eu me rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. É Deus quem revela o escondido, é Deus quem faz com que a gente possa desenvolver e prosperar no caminho. Outra atitude errada que nós podemos ter é quando a gente dá atenção excessiva ao nosso corpo. Tem sido muito badalado o narcisismo, e especialmente por causa das redes sociais, há muita importância para a aparência, é um dos males contemporâneos. Algumas pessoas têm mais medo de morrer do que de pecar. E isso é tão impressionante. Alguns discípulos de Jesus não se importam em perder o temor do Senhor. Alguns têm vergonha de serem discípulos de Jesus, de serem identificados como discípulos de Jesus. Outra lista de preparações erradas é achar que alguma coisa vai ou passará despercebida para Deus. Pensar que a vida é somente aqui, colocar todas as forças nos bens materiais, rejeitar a obra do Espírito Santo, amar os bens materiais mais do que ao Senhor. A vida não está no ter. O meu Tiago tinha 6 anos de idade e num sábado pela manhã, lá em São Luís, quando a gente morava naquele tempo lá em São Luís, em 1995 para 96, o Tiago com 6 anos de idade, acordamos no sábado e a bicicleta do Tiago tinha sido roubada. O Tiago ficou irado e ele disse: pai, vamos pegar o carro e vamos atrás do ladrão, a gente pega esse ladrão. Eu disse: meu filho, não é assim. Conversei rapidamente com ele e achei que estava resolvido. Passou um pouquinho de tempo, a minha esposa queria colocar algo para descongelar num pequeno tamborete à porta da cozinha, na nossa casa. O Tiago olhou e
Dirigiu-se à mãe e disse: mamãe, não bote a comida aí na porta não, porque o ladrão pode levar. Mas em instantes ele voltou, pior ainda, e ele disse: mãe, deixa aí, mas põe veneno. Irmãos, a gente ri dessa história sempre quando lembra essa parte. Eu percebi que a coisa estava muito séria. Peguei o Tiago, levei para dentro do quarto e eu disse: meu filho, esse sentimento que você está cultivando dentro do seu coração não é saudável. Você precisa colocar isso diante de Deus. Deixa, a gente não tem como ir atrás do ladrão, deixa o ladrão que Deus vai cuidar dele, mas cuida do seu coração para que você tenha um coração limpo diante de Deus, e você vai ter outra bicicleta. As crianças sempre nos surpreendem, irmãos, e aí o Tiago me diz assim: como, pai, se eu sei que o senhor não tem dinheiro? E então eu disse para ele: eu não disse a você que sou eu que vou te dar a bicicleta. Se você limpar o seu coração e você pedir a Deus, Deus vai te dar outra bicicleta. E ele disse: mas como assim? Eu disse: você limpa seu coração, deixa o ladrão com Deus e pede a Deus que você quer ter outra bicicleta. Ele disse: então o senhor ora? E eu disse: não sou eu que quero bicicleta, é você que quer bicicleta. O meu filho resolveu orar. E ele orou mais ou menos assim: papai do céu, eu vou deixar o ladrão com o senhor. O senhor sabe, e aí ele citou o nome do filho do vizinho, e ele disse: o senhor sabe que o fulano de tal, ele não gosta de emprestar bicicleta para mim. E eu gosto muito de andar de bicicleta toda tarde. O senhor me dá outra bicicleta? Acontece, irmãos, que enquanto meu filho estava orando assim, na minha mente estava aquele conflito que fica com a nossa natureza carnal. Você está louco, você vai decepcionar seu filho, isso não funciona. A minha carne dizia isso, mas o Espírito Santo dizia assim: Gedaías, segue em frente, ensina teu filho sobre oração. Irmãos, o conflito era muito grande, e eu vou dizer a verdade a vocês. Eu tinha uma oscilação entre o medo da minha natureza carnal e a minha consciência do Espírito Santo presente na minha vida, que me fazia reviver os versículos das Escrituras, todos que eu sabia de cor, e ele dizia: vai em frente. Quando meu filho terminou a oração, eu preciso dizer que eu estava chorando? Não, eu estava chorando e eu disse: Senhor, ouve a oração do meu filho. A tua palavra diz que o Senhor ouve orações. Isto eram 10h30 da manhã daquele sábado, irmãos. E eu cheguei domingo na minha igreja e um membro da minha igreja pediu o meu carro emprestado, e quando ele me devolveu o carro, eu fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, tinha uma bicicleta no porta-mala do meu carro. No mesmo horário que eu estava orando com o meu filho, esse irmão da igreja estava na casa dele, conversando com o filho dele que tinha crescido, e disse: meu filho, você cresceu e a sua bicicleta ainda está quase nova. Nós devemos dar a bicicleta para alguém. Para quem você quer dar? E o filho daquele irmão disse: eu quero dar para o Tiago. Quando eu abri o porta-mala, que o Tiago olhou a bicicleta, sabe, irmãos, a bicicleta perdeu o sentido. O Tiago gritava e correu em direção à mãe dele e dizia: mamãe, funciona, mamãe, funciona, Deus ouviu a minha oração. O Tiago hoje é pai, é auditor lá nos Estados Unidos, mas toda vez que ele tem uma dificuldade nas análises diagnósticas que ele faz de grandes empresas nos Estados Unidos e que ele não sabe a solução, ele dobra o joelho e ora, porque ele sabe que oração funciona. A gente precisa sair desta coisa tão ruim que o mundo tenta ensinar aos nossos filhos e aos pais, e muitas das coisas que estão impregnadas na nossa mente e no nosso coração, porque infelizmente o nosso país, eu sei que
eu posso ir até meio-dia? Eu vou até meio-dia, tá bom, irmãos? Eu preciso dizer isso para os irmãos. Muitos de nós não nos demos conta ainda de que na história do nosso país nós fomos impregnados com coisas do inferno, do mundo e da nossa carne em situações muito simples. Se vocês se lembrarem, quase todas as canções de ninar, de brincadeira de criança, que nós brincamos na nossa geração, porque muitos dos que são atuais hoje ainda brincam de vez em quando, mas nem tanto. Nós costumávamos brincar e as brincadeiras eram: quem cantou Atirei o Pau no Gato? Pode levantar a mão, o Ministério Público não vai criar problema com os irmãos. Violência contra os animais, e a vovó queria que o gato morresse, ela se admirou porque ele não morreu. Quem cantou A Canoa Virou? A canoa virou é uma inserção de incompetência no nosso folclore e na nossa cultura. Quem cantou Ciranda, Cirandinha? Ciranda, Cirandinha é falsidade. O anel que tu me deste era vidro, era falso. Quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. E que dizer de Samba Lelê? A Samba Lelê está doente, está com a cabeça quebrada. Samba Lelê precisava ser visitada, mas a gente cantava que Samba Lelê precisava de mais 18 lambadas. Violência doméstica. Quem cantou O Cravo e a Rosa? De novo, um drama e uma sofrência em um relacionamento de amor que está completamente fora do que as Escrituras nos ensinam. Mas a gente cantou muitas vezes. E que dirá de quem brincou de Marré, Marré desci? Desigualdade social impetrada na nossa sociedade, porque quem nasceu rico continua rico e vai morrer rico, e quem nasceu pobre continua pobre e vai morrer pobre. No nosso folclore, mas que dizer, irmãos, você cantou para algum bebê dormir com o boi da cara preta? A criança tinha que dormir por medo. Você não cantou Boi da Cara Preta, mas cantou a Cuca? Dorme, neném, que a Cuca vai pegar. Mamãe saiu, foi trabalhar, papai saiu também, você está sozinho. O medo, a incompetência, a solidão, a violência doméstica, a desigualdade social, impregnados por centenas de anos na nossa sociedade. Mas de escravos de Jó você não brincou. Escravos de Jó jogavam caxangai. Você sabe o que é caxangai? Nem eu. Inventaram essa história, mas há quem diga que caxangai poderia ser algumas das coisas das religiões afros. O pior é a segunda parte, porque tira, bota, deixa o zabelê ficar. Irmãos, nós fomos impregnados com muita coisa ruim. E é só a palavra de Deus que salva a família e liberta a gente. Então, cantar os hinos e vivenciar o que a Escritura nos diz é o que fará a diferença. A família no altar de Deus. Teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Trabalhar, empreender, servir, cooperar, amar, disciplinar. Palavras de afirmação, de elogios aos filhos.
Como discípulos de Jesus, nós temos que andar na contracultura cristã, como dizia John Stott no comentário do Sermão da Montanha, que na época foi intitulado Contracultura Cristã. John Stott, que foi capelão da rainha da Inglaterra, escreveu esse comentário do Sermão da Montanha que marcou a minha vida de maneira preciosa. Os filhos, e aí eu preciso dizer isso, a gente às vezes se ilude, os filhos são pecadores, irmãos, mas eles são bênçãos, são heranças e são joias. Eu ainda alimentei a esperança de que os meus netos não iam pecar, mas já me surpreendi com a mais velha tentando passar a avó dela para trás, sendo egoísta e agindo por querer tirar vantagem da situação, tão novinha. Mas a natureza pecaminosa está lá, e nós precisamos conduzir e ter real a Escritura funcionando na nossa vida, confessar Jesus como Senhor e Salvador diante dos homens, desenvolver o temor do Senhor, buscar santificação e pureza, ter o conteúdo e as experiências de fé na nossa vida para compartilhar, glorificar a Deus em tudo, fazer novos discípulos para o reino de Deus. Você pode ler comigo o que está em Eclesiastes, capítulo de número 12, o versículo de número 13. Em Eclesiastes 12, 13, o resumo da vida é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Depois de falar tanta coisa sobre a vida, a reflexão do Espírito Santo através de Salomão para nós é: o resumo da vida é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E aí, profeticamente, Malaquias, no capítulo 4, no verso 6, ele vai dizer: eu, o Senhor, converterei o coração dos pais aos filhos, e converterei o coração dos filhos aos pais. Nós precisamos, sim, não nos acomodarmos aos valores que nossa sociedade vai se adaptando. Nós temos a palavra de Deus e a família precisa estar no altar do Senhor. Seja no relacionamento conjugal. Observa uma coisa. Todos nós aqui somos filhos e alguns dos nossos pais não estão vivos mais. Mas você foi filho. Quem aqui já assistiu alguma vez a algum conflito dos pais? Levanta a mão, deixa eu ver. Ó, muito bem. Agora, quando eles fizeram a reconciliação, você viu? Percebe de que nós, os pais, deixamos que os nossos filhos vejam quando surge um conflito, mas quando a gente faz as pazes, eles não participam. Então eles acham que a vida conjugal é algo problemático. Mas a palavra de Deus diz que é bênção de Deus a família, o casamento, os relacionamentos de pais e filhos. Nós vamos cantar agora uma canção que é preciosa e vai ser conduzida pela direção de música da igreja. Eu queria convidar você a refletir. Se você precisa e quer, você quer consagrar seu casamento ou sua família, ou se você quer consagrar os seus filhos ao Senhor, colocando os seus filhos no altar de Deus, ou se você como filho quer colocar a vida dos seus pais no altar de Deus, ou se você como filho que sonha construir uma família, saiba, o que a sociedade tem criado aí fora é uma esquizofrenia de sofrimento muito grande. A palavra de Deus nos diz:
Feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O seu relacionamento com a esposa vai ser frutífero. Os filhos vão brotar como oliveira. E tudo quanto você fizer, prosperará. Enquanto nós cantarmos, se você quiser dobrar o joelho junto comigo e pastor Davi, eu vou convidar você a vir e orar aqui na frente, trazendo diante do altar do Senhor. Esta manhã é a manhã da família no altar de Deus. Que Deus toque o seu coração durante a canção, e quando nós tivermos terminado a canção, pastor Davi e eu vamos orar por cada um de vocês que colocar a sua família no altar de Deus.